Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O objetivo da nossa aula é reconhecer a carta como gênero textual e suas finalidades. Então, hoje vamos continuar falando mais um pouquinho de carta, né? Na aula passada, lembram que eu contei a história? O carteiro chegou? Então, hoje a gente vai continuar falando mais um pouco sobre o nosso gênero textual carta. Então, aqui eu tenho a carta a famosa carta de Pero Vaz Caminha. A segunda imagem é do Sedex do Correio. A terceira é do e-mail. A quarta imagem é do Pombo Correio. E a última imagem do Pony Express, que utilizava cavalos. Então, dentre essas figuras, né, que existiram bem mais fatos lá, né? Mas dentre essas figuras, qual dessas figuras foi a primeira na nossa linha do tempo que a gente colocou lá? Né? Lembram que a gente fez a linha do tempo aqui? Então, a primeira dessas aqui foi a carta, né? A carta lá do... Desculpa, lá do Pombo Correio. Opa, me confundi aqui agora. O Pombo Correio, então eu vou colocar número 1 aqui. Então, quem colocou o número 1 aqui, acertou, né? Que desde a Grécia Antiga, lá eles já estavam fazendo o trabalho. Agora sim, né? A carta foi o segundo acontecimento na nossa linha do tempo lá, certo? E agora? Será que é o e-mail, cavalo, correio? Não, né? O e-mail é um acontecimento muito novo. Então, o nosso terceiro acontecimento é ali quando os cavalos eram um meio de enviar as cartas. Lá, o Pony Express. Então, quem colocou o número 3 lá, acertou. O número 4 a gente vai colocar aonde? Qual que é o mais antigo? O Sedex ou o e-mail? Então, a gente deixou na nossa linha do tempo o e-mail, né? Ele já veio, mas na nossa linha do tempo veio primeiro lá o Sedex. E a gente deixou como a última das evoluções lá o e-mail, né? Que a gente deixou por último, certo? Então, ficou assim a nossa numeração lá na nossa atividade. Certo, crianças? Corrigiram lá? Muito bem. Então, agora vamos continuar com a nossa aula de hoje. Estrutura da carta. Uma carta, como todos os nossos outros gêneros textuais, também tem uma estrutura, né? Independente para quem eu vou mandar, ela tem sua estrutura própria, né? Então, a primeira coisa lá numa carta é o local e a data que eu vou colocar. São colocadas acima de qualquer informação. Então, bem em cima lá do nosso papel, eu vou colocar o local e a data. Se eu estou em Ponta Grossa, eu vou colocar Ponta Grossa, né? A data que eu estou escrevendo. Vocativo. Quando eu chamo alguém, quando eu me remeto a alguém, eu vou utilizar o vocativo, certo? O nome do destinatário aparece logo abaixo do local e data. Pode ser substituído ou estar junto com expressões de saudação. Por exemplo, caro amigo, querida tia. Então, embaixo do local e da data eu coloco para quem essa carta se destina, certo? Então, chama-se vocativo. O próximo elemento da nossa carta é o corpo do texto. Então, todo o texto, todo o gênero textual, ele tem um desenvolvimento. O nosso corpo do texto da carta, ela vai contar com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do que se pretende informar. Então, tudo que eu vou informar, que eu vou relatar, que eu vou falar, vai estar no corpo do texto, certo? E por último, ali a despedida. Despedida vai ser uma saudação de quem está mandando a carta, né, do remetente no caso,
que pode ser informal ou formal, dependendo. Se a minha carta for oficial lá, eu tenho que ser bem formal, né, na minha despedida. Se for informal, eu posso colocar beijos, abraços, até logo. Quando a carta é formal, eu vou utilizar lá atenciosamente, né? Então eu tenho que saber como eu escrevo, dependendo de para quem essa carta vai ser enviada, eu vou utilizar minha despedida ali. E a assinatura. Para finalizar a carta, o remetente assina seu nome abaixo das saudações de despedida. Nas cartas pessoais, geralmente é escrito somente o primeiro nome. Então, se a carta é para uma tia, para uma avó, para uma amiga, eu posso colocar só meu primeiro nome lá. Agora, se a carta é para um órgão público, uma carta oficial, eu preciso colocar meu nome, sobrenome, né, correto. A pessoa não me conhece, eu preciso me identificar corretamente, certo? Então, daí eu vou escrever o nome inteiro na minha carta. Aqui eu trouxe para vocês uma carta para vocês conseguirem observar todos os elementos da estrutura de uma carta aqui, né? Então eu trouxe, a gente vai ler essa carta juntos. Essa aqui é uma carta pessoal. Vamos ver o que ela diz? Então, Paraná, 2 de janeiro de 2016. Querido amigo Carlos, acabei de chegar, mas já estou com saudades de você e de todos os amigos da escola. Passarei o mês de janeiro aqui no Paraná, na casa da minha avó Elisa, na fazenda Santo Antônio. Aqui tem uma cachoeira linda, só que esses dias estão muito frios para nadar. Mas quando aparecer o sol, vou mergulhar com tudo. Aqui também tem cavalos. Meu avô Zeca está me ensinando a andar de cavalo. No começo eu tinha muito medo, mas agora estou adorando. Estou fotografando tudo para mostrar para você quando as aulas voltarem. No final do mês é o aniversário da minha prima, Alessandra, e, como ela gosta muito de adivinhas, eu queria inventar uma com a palavra amor para colocar no cartão de presente dela. Será que o seu tio que escreve letras de música não me ajudaria a fazer essa adivinha? Um grande abraço de sua amiga Júlia. Então, sobre o que falava a carta? Sobre as férias, né, que a Júlia foi passar lá na casa da avó Elisa. E lá, em cima, Paraná, 2 de janeiro de 2016. O que é? É o local e a data que eu preciso colocar na minha carta, certo? Então, toda carta, primeira coisa numa carta vai lá, o local onde eu estou, a data que eu estou escrevendo, né? Para a pessoa que receber vai saber de onde que eu estava escrevendo e que data que eu escrevi aquela carta. O vocativo, né? Querido amigo Carlos. Então, como era para um amigo, ele escreveu ali, né? Querido amigo, se fosse uma coisa mais formal, tinha que colocar, né, o nome da pessoa, né, o senhor diretor, outra coisa assim, certo? Então ali, querido amigo Carlos, isso quer dizer que é uma carta pessoal, né? Corpo do texto. Todo o desenvolvimento da carta, o começo, que ela conta onde que ela foi passar as férias no Paraná, que lá tem cavalos, que ela, quando fizer sol, ela vai estar, que ela quer nadar, né, que estava frio, que ela está fotografando para quando voltar as aulas mostrar para os colegas. Então, tudo, e daí no final do mês ela faz ainda uma pergunta, pede uma ajuda para o amigo, né? Então, toda a informação que ela quer passar para o Carlos e o que ela queria perguntar para ele está toda ali no corpo do texto, né? Então, o corpo do texto tem o começo, o desenvolvimento e o final, né, do que ela queria falar, da informação, certo? Eu acho que ficou bem claro aqui, né, essa carta. Despedida. Um grande abraço de sua amiga, que nem eu falei, é uma carta pessoal, né? Se fosse uma carta oficial, teria que estar ali atenciosamente, cordialmente, mas como é uma amiga, né, estuda lá, eles estudam juntos lá, então um grande abraço de sua amiga. E daí no finalzinho ali, Júlia. Então,
que nem eu falei para vocês, se fosse uma carta, precisaria escrever nome e sobrenome. Aqui eles são conhecidos, são amiguinhos, então ela escreveu só Júlia, certo? Essa aqui eu trouxe como exemplo para vocês uma carta oficial ali. Foi uma carta do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Vocês observam que uma carta, quando ela é oficial, ela traz lá o timbre, né? E traz lá a assinatura, lá cordialmente no final. E o corpo do texto ali, ela vai estar tratando do assunto. Então, quando uma carta, vocês ainda não vão estar escrevendo uma carta assim, né? Então, eu trouxe como para vocês estarem conhecendo. Ela lá do Gabinete da Presidência do Conselho Regional. Então é uma carta que vai ser enviada para um órgão público, ou de uma pessoa para um órgão público, ou de um órgão público para a pessoa. Então é uma carta oficial, ela vem ali com o endereço, tudo remetente, com o nome completo, bem certinho, certo? E daí tem que ter uma linguagem bem formal, né? Não pode estar assim colocada informalmente as coisas, abraço, porque nem conhece a pessoa, né? Então tem que ser tudo bem formal, né? Cordialmente, atenciosamente e assim por diante. E para enviarmos uma carta? Que nem eu comentei quando a gente viu lá nossa linha do tempo lá. Hoje em dia temos um e-mail, né? Ela vai eletronicamente, eu não preciso de papel, eu não preciso de nada. Simplesmente eu aperto meu botão e essa carta vai embora. Mas, para enviarmos uma carta de papel, que ainda é muito útil para nos comunicarmos, né? A carta, eu preciso de utilizar, para mandar pelo correio, eu vou utilizar envelopes, né? Então, as cartas, como eu falei para vocês, eu posso mandar, a carta ainda está muito presente, eu posso mandar uma carta para uma amiga, para a mãe, para uma professora, né? Então, e também tem as cartas comerciais que a gente recebe todo dia. Às vezes pode ser uma cobrança, pode ser uma propaganda e ela vai chegar lá na nossa casa e ela precisa ter um envelope. Como será que é preenchido esse envelope? O que precisa ter nesse envelope para que a carta não se perca, né? Para que a carta chegue ao seu destino, ao seu destinatário. Vamos ver? Esse aqui é um exemplo, o envelope, ele está escrito assim: Marina Costa e Silva, Rua Afonso Camargo, 805, Santana, que é o bairro, né? Guarapuava, Paraná. Aqueles números ali embaixo são o CEP. Todo endereço ele tem um CEP. Então, se eu quiser mandar uma carta, eu preciso colocar o nome completo da pessoa no envelope, o endereço correto, número, rua, tudo certinho, o bairro, a cidade, o estado e o CEP. Daí a carta vai chegar direitinho lá no nosso para quem eu quero, para o meu destinatário, certo? E atrás do envelope, o remetente. O remetente é aquela pessoa que envia a carta. Se eu quero enviar uma carta lá, eu vou colocar o meu nome para quem receber ela saber de quem veio essa carta, certo? E também precisa estar bem completa, porque se a nossa carta chegar lá no endereço, lá no nosso destinatário lá, e ela não estiver em casa ou não for encontrado, essa carta é devolvida pelos correios e ela vai chegar para mim lá na minha casa. Se eu não colocar o meu endereço, como eles vão saber quem mandou a carta? Então eu não posso mandar sem os meus dados corretos. Remetente é a pessoa que está mandando a carta. Então nesse caso aqui, nesse exemplo que eu coloquei ali, José Ramos Albuquerque. Endereço Itabiara, 198, Frei Paulo, e daí embaixo tem ali o CEP também, que nem eu falei, tem que estar completa essa carta. Ela não pode ter espaços sem preencher, porque se precisar ser devolvida, tem o endereço ali, certo? Então, vamos lá para a nossa tarefa. Eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer lá na nossa tarefa. Então, aqui, a gente vai estar lendo lá no capítulo 2, lá no nosso livro,
Então, vocês devem ter pego lá na escola o livro de português de vocês, os alunos do 4º ano. Os alunos do 5º ano foi impresso para vocês, né? Então, a gente vai já ler essa história primeiramente aqui, para vocês já saberem do que se trata lá na nossa tarefinha, certo? E aí a tarefa vocês vão fazer para nossa próxima aula, mas primeiro a gente vai ler junto aqui o capítulo 2, que o título diz assim: Quando as palavras viajam. Leitura. Atualmente, há várias formas de nos comunicarmos. Por escritos, com quem está distante, há alguns anos era bastante comum usar cartas, cartão postal, telegrama. Hoje, as pessoas utilizam a internet para se comunicar por meio de mensagens instantâneas, pelas redes sociais e por e-mails. A seguir, você vai ler um trecho do livro Bia na Europa, escrito por Ricardo Dreger. Nessa história, a personagem Bia passa um ano vivendo com sua mãe na Itália e, para se comunicar com o pai, envia e-mails pessoais. O trecho que você vai ler é um desses e-mails que Bia escreve ao pai dela. Observe a imagem abaixo e tente imaginar o que a menina escreveu. Em seguida, leia o texto para descobrir, certo? Então, esse texto vai estar lá no material de vocês, no livro, no capítulo 2, certo? E aí, vocês olhem essa imagem lá, sentem lá e pensem, o que vocês acham que a Bia gostaria de escrever para o pai? Então, como o nosso gênero textual trabalhado essa semana é a carta, e a carta ela evoluiu para o e-mail, a gente estará na próxima aula trabalhando também sobre e-mail. Então, vocês vão estar lendo lá, certo? Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos ouvir uma história. Leia para mim. Conto ou não conto? De Abel Sidney. Eu nem te conto. Conta, vai. Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo, juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que eu vou contar não é nada assim tão sério. Nem precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte pra ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança naquela idade. E acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida! Você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar 1 semana de castigo, ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei a minha tia, que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte, que eu estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou é dos outros? Dos outros. Quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem,
Eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você me contaria então? É que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar a sua prima? Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo. E você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não. Pois pense e depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde enfiar a cara, de tanta vergonha. E para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha do fundo do quintal, na hora do almoço. Saí de lá, pois a fome nessas horas é uma sensata conselheira. E minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por isso, nós temos que mais ouvir do que falar. E mais, nem tudo o que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto, aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que boca fechada não entra mosquito. E contou também de outras gentes, mexeriqueiros, dedos duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leva e traz. Naquela tarde, ainda preocupada que lesse os pensamentos, fiquei murchinha, daqui para ali, inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outros dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado bem quietinha. Disse ela: sabe, o outro segredo é mais sério que o primeiro. E fez suspense. Disse repentinamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinho até recomeçar. Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com as outras pessoas. E por acaso eu estava ontem tranquilamente sentada no meu cantinho secreto quando alguém chegou para conversar com ela. Como esta pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena, eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passando tantos anos, ainda hoje nós fazemos questão de relembrar esse episódio. Nossos filhos compreendem então, porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar, sem saber o mesmo cara. Bem, mas isto é um segredo que eu não posso contar. Fim. Até a próxima aula, crianças. Fiquem bem, se cuidem e um beijo para vocês. Vem aí, matemática. Olá!
Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindos também os alunos da Educação de Jovens e Adultos que nos acompanham nas aulas de matemática. Todos vocês sejam muito bem-vindos. E hoje, o que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Vamos para o nosso objetivo. Então hoje nós vamos trabalhar com a educação financeira, né? Nós vamos fazer algumas reflexões. Então a gente vai refletir sobre a importância de se ter um propósito na vida e que este depende da determinação e das escolhas que fazemos. Isso mesmo. Então a educação financeira, ela trabalha com essa questão, a questão assim da gente saber lidar com as nossas finanças, com o dinheiro e também com os propósitos da nossa vida, aquilo que a gente quer, os nossos sonhos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, sobre os nossos sonhos. A gente vai trabalhar aqui com as questões, refletir, né, sobre algumas situações que acontecem, que podem acontecer aí na vida diária de cada um de nós. E a gente vai olhar para essas situações e vai refletir se ali a gente pode ter um propósito na vida, se aquela pessoa vai conseguir, se não vai conseguir realizar aquele propósito, se o sonho que a pessoa tem, ela está indo em busca desse sonho, né? Então tudo isso a gente vai trabalhar aqui nessa questão da educação financeira, que trabalha com as questões de valores também, né? A gente vai ver um pouquinho isso na aula de hoje. E para a gente começar, a gente vai ver aí na telinha que vai aparecer para vocês a nossa primeira situação. Vamos lá? Então este aí é o nosso primeiro, né, a nossa primeira reflexão aí dentro desse texto, um pedacinho aí do poema, né, do Olavo Bilac, do livro Poesias Infantis. Esse poema se chama O Trabalho, né, e a gente vai ler um pedacinho do que diz nele lá. Então lê com a professora aí na sua casa. É preciso, desde a infância, ir preparando o futuro. Para chegar à abundância, é preciso trabalhar. Não nasce a planta perfeita, não nasce o fruto maduro. E para ter a colheita, é preciso semear. Então vejam aqui, esse poema do Olavo Bilac está falando sobre o trabalho. E quando a gente fala sobre o trabalho, né, o poema ali nos remete a pensar que a gente deve começar desde cedo a ter assim perspectivas, né? Pensar no que a gente quer ser quando a gente crescer, né? A professora, por exemplo, quando era pequena, a professora sempre quis ser professora. Então, desde pequena, eu já tinha esse sonho. E através dos anos que foram se passando, dos estudos que a professora foi fazendo, hoje eu sou aqui uma professora, então eu realizei o meu sonho que eu tinha desde criança. Então, no caso do trabalho, do poema, ele fala assim, que você desde pequeno já tem que pensar em alguma coisa que você quer ser, pelo menos ter um sonho. E lutar, na medida do possível, durante todo o percurso da sua vida, para atingir esse sonho, para chegar a realizá-lo. E aqui, ele diz assim, né, no poema, que não nasce um fruto se a gente não semear, né, uma semente, se a gente não pôr a semente na terra. O que significa isso em relação ao trabalho, professora? Pense que a professora lá, o que será que poderia ser? Bem, uma das possibilidades poderia ser assim, você ter que semear significa você ter que colocar para você, né, colocar dentro de você tudo que você puder para que lá fora depois você possa colher aquele fruto de tudo que você semeou dentro de você. E isso envolve aí sentimentos, envolve atitudes, né? Envolve valores e envolve também, e tão importante quanto, a tua educação, o teu conhecimento. Então, estudar é essencial para que a gente consiga atingir os objetivos da nossa vida. Né? Não é verdade? Então, se você não estuda, ou se você leva assim, né, tudo meio, né, dançandinho, assim, levando do jeitinho, não dá certo não. A gente tem que se esforçar. Isso eu sempre falo para vocês. Mas aqui, né, voltando para a nossa situação do poema, ele diz assim, que desde a infância, então, a gente precisa ter uma perspectiva, né? Semear as coisas desde cedo para colher no futuro, ok? Bem, pensando sobre isso, pensando sobre o trabalho, é o trabalho que nos dá condições de ter rendas, né? É o trabalho das pessoas que fazem com que elas recebam, né, uma quantia em dinheiro no final de um período trabalhado. Esse período pode ser de um dia, de uma semana,
de um mês. Então depende muito aí da situação que a pessoa, do que ela faz, né? Aonde ela trabalha. E esse retorno financeiro vem ao final desse trabalho. Quando a gente fala assim em retorno financeiro, a gente está falando da renda, né? Da renda, ou seja, do salário que a gente ganha. Então, alguns trabalhos, né? Eles proporcionam a gente uma renda maior. Outros trabalhos proporcionam uma renda menor. Mas em nenhum dos dois casos existe desvalorização. Todo trabalho é importante, ou seja, a gente precisa, né? Escolher aquilo que a gente gosta e confiar que aquilo é importante para você. Claro que aí envolve questões, né, que a gente não vai trabalhar aqui na escola, na nossa aula de hoje, sobre a questão aí, né, que envolve outras situações que nós não vamos nos limitar. A gente vai falar hoje aqui só sobre educação financeira, de como eu estou desenvolvendo essa minha habilidade de trabalhar com essa educação financeira, ou seja, ter essas noções de valores e de atitudes que favorecem o meu futuro, tá? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Bem, para a gente começar a falar um pouquinho mais do nosso futuro em relação ao que a gente quer na vida, eu trouxe para a nossa aula hoje 3 exemplos. 3 situações aí, uma diferente da outra, e a gente vai olhar particularmente para cada uma delas. Ok? Então vamos lá, vamos começar com a nossa primeira situação, vamos ver? Então, para introduzir essas 3 situações, a professora trouxe aqui uma definição aí, ou um pouquinho da nossa perspectiva aí do que significa educação financeira, né? Para construir o nosso futuro. Por que a gente estuda a educação financeira, professora? Tá aí, ó, para nos ajudar a pensar sobre o nosso presente e nosso futuro, inclusive. Pois analisando as situações de hoje, nos preparamos para o nosso amanhã. Então, algumas coisas são muito importantes para a gente, algumas atitudes, algumas coisas que a gente tem que ter na vida. E hoje nós vamos ver aqui, ó, vocês vão ver aí na telinha de vocês, alguns objetivos, né? Algumas palavrinhas que estão se remetendo a esse nosso futuro. Por exemplo, ali, ó, sonhar, persistir, poupar, economizar, investir, trabalhar, colaborar. Bem, essas são situações, né, são ações que a gente tem, que a gente pode ter para chegar a construir esse nosso futuro, né? E como a gente está falando de educação financeira, a gente está falando assim na questão do persistir, do poupar, economizar, né? Sonhar, ter algum sonho assim que você vai em busca dele, mas para ter esse sonho e para poder chegar a construir esse sonho, nós temos que investir no nosso trabalho, investir nas colaborações que a gente pode ter, né? Então isso aí são todas ações que a gente vai ter para construir no futuro dentro dessa perspectiva que a gente está aprendendo aqui hoje, que é da nossa educação financeira. Beleza? Agora sim, vamos para o primeiro caso. Vamos lá? Então o primeiro caso é o caso de Bruna, né? Então vejam aí a situação da Bruna. Bruna acha a escola muito chata. E ela só vai por obrigação. Ela é muito boa em produzir textos e já lhe disseram que poderia ser uma boa jornalista. Mas, para isso, ela teria que ler muito. Então, olhem aí os quadrinhos, né, da Bruna. Então, olha lá a carinha dela no início da entrada da aula lá, né? Ela tá assim com uma cara de quem diz assim, ai, preciso estar aqui. Ah, então quer dizer que ela acha mesmo uma escola muito chata. A Bruna, né, ela gosta muito de escrever e ela escreve bem ainda por cima, né? Ela tem uma escrita ótima. E só que para ela ser jornalista, assim como as pessoas disseram que ela poderia ser, ela teria que ler muito para poder ter bastante ideias para poder escrever. Só que a Bruna não é muito chegada, acho que a leitura também não. Olha lá como é que está o rostinho dela frente aos livros que ela está olhando, né? Que ela está tentando ler. Então, será que a Bruna, do jeito que ela está se colocando nesta situação, ela conseguirá atingir um objetivo na vida dela, assim, dentro desta situação, deste momento que nós estamos analisando, né? Nós estamos pegando um recorte da vida da Bruna. Será que desse jeito, se ela mantiver esse padrão, ela vai conseguir de repente ser uma jornalista, se for o caso, né, dela querer ser uma jornalista? Bem,
Se as pessoas disseram que ela pode ser uma boa jornalista, quem sabe ela não tenha vontade, né? Mas para ter vontade também tem que investir. Investir nela mesma, né? Fazendo leituras para aprofundar seu conhecimento para poder escrever e ser uma boa jornalista. Então esse é o primeiro caso. Vamos para o segundo caso? É o caso do Gustavo. O Gustavo é o melhor jogador de futebol da escola e da rua e acha que a vida de jogador profissional é muito boa. Ele passou no teste para a equipe iniciante de um famoso clube, mas o clube era muito longe de sua casa e o treino cansativo demais. Então ele desistiu. Agora tem as tardes livres para jogar videogame. Vamos ver agora esse caso do Gustavo, né? Olha, ele é um menino alegre, esforçado pelo jeito, né? Gosta de chutar bola e é bom, né? Ele chuta bola com uma propriedade, ou seja, ele é um ótimo jogador da escola e da rua dele também. E pelo que a gente sabe, né, da situação que nós estamos recortando aqui da vida do Gustavo, ele acha a vida de jogador de futebol muito boa. Ele até fez um teste para jogar futebol profissionalmente dentro de um clube e o mais importante, ele passou no teste. Ou seja, ele estava já apto a treinar e de repente ser um ótimo jogador de futebol lá no futuro dele. Só que duas coisinhas vieram assim atrapalhar, né, nas perspectivas que ele teve, que vieram atrapalhar a vida dele, ou seja, muito longe da minha casa, é o clube, onde eu treino, né? É muito longe. Ai, é muito cansativo. Eu canso demais, eu corro demais, eu canso. Ai, não gostei, não quero isso. Aí fica com a tarde livre para ficar na frente da televisão jogando videogame. Vamos parar e pensar nesse recorte da vida do Gustavo? Será que o Gustavo, neste momento da vida dele, se persistir essa situação que ele está, ele vai conseguir atingir o objetivo ou realizar o sonho dele, que é ser um jogador de futebol? Vamos pensar sobre isso. Tudo na nossa vida, independente do que seja, a gente precisa pôr um esforço, a gente precisa ter uma persistência. Lembra da palavra lá que a professora mostrou no começo? Persistir? Então, nesse caso aqui, o Gustavo, ele desistiu na primeira dificuldade, de pegar o ônibus e ir para o treino, que era longe, ou então, né, de achar que estava muito cansado. Opa, mas jogo de futebol é movimentado, né? A gente tem que treinar muito. Os jogadores de futebol profissional, pelo menos que a gente sabe por aí, eles se esforçam bastante para ser o que são. Nesse caso aqui, o Gustavo estava indo para o caminho certo, mas na primeira dificuldade ele desistiu e ficou só na diversão jogando seu videogame. Será que o Gustavo vai conseguir ser alguma coisa se ele mantiver esse padrão de vida nesse molde que nós estamos recortando aqui? Não sei, né? Fica muito difícil dele realizar o sonho dele se persistir nessa maneira. Então, fica aí a dica para vocês também. Meninos, se vocês têm vontade, ou até as meninas, né? Tem vontade de ser jogadores de futebol, tem que ter bastante esforço. E tem que não desistir nas primeiras dificuldades. Isso para qualquer profissão, não só para jogador. Mas como a gente está falando aqui, né, desse recorte da vida do Gustavo. Segunda situação, já passamos por ela. Vamos para a terceira situação? Vamos ver lá? O outro caso? Então, o caso do Daniel diz ali, ó. Daniel tem jeito com os animais e é voluntário em uma ONG. Ele percebeu que, dependendo da alimentação, os cães ganham peso e ficam saudáveis mais rapidamente. Com a descoberta, se imaginou dono da maior fábrica de rações do país e pediu ao pessoal da ONG para fazer alguns testes. Ele pretende fazer faculdade de administração de empresas. Então, vejam aqui o caso do Daniel. O Daniel, ele é um menino como qualquer outro, né? Assim como o Gustavo, assim como, né, a nossa coleguinha lá que a gente viu por primeiro. Então, o Daniel, ele, como voluntário, ele trata dos animais, né? Ele gosta de cuidar dos animais, dos cães principalmente, né? E ele percebeu lá que dependendo da alimentação, o cão ganha mais vida, né? Ele fica mais saudável, ele tem mais energia. E logo, logo ele já imaginou ele sendo dono de uma fábrica. E
pediu lá para o pessoal da ONG para ele fazer alguns testes com esse tipo de alimentação que ele descobriu. Aí, nesse momento, ele já fez uma perspectiva para a vida dele. Qual foi a perspectiva que ele fez? Isso mesmo, fazer uma faculdade de administração de empresas. Porque se ele quisesse ter uma própria empresa, ele teria que saber como administrar. E isso depende de um estudo, né? Então, ele já teve um sonho. E para esse sonho, ele já vem realizando algumas ações desde pequeno, como participar de uma ONG, gostar de cuidar dos animais, fazer descobertas sobre as situações que ele está vivendo. Então, tudo isso ele já está fazendo nesse momento da vida enquanto ele é criança. E pensando em mais tarde fazer uma faculdade para poder ser, inclusive, dono de uma fábrica. Então, isso aí é sonho, é perspectiva de vida e ele já está conseguindo ter isso desde cedo. Para depois ele poder fazer mais coisas para chegar lá. O importante é que ele já tem um sonho. Agora eu pergunto para vocês, o Daniel tem condições neste recorte que a gente fez da vida dele, né? Nesse pequeno trecho que está passando aqui da vida do Daniel. Será que se ele se mantiver assim, ele vai conseguir realizar o sonho da vida dele? O que vocês acham? Muito bem. Se ele continuar assim, é bem provável, é muito provável que ele consiga atingir o objetivo e realizar o sonho da vida dele. Então, nós temos essas 3 situações, né? Agora, a gente vai fazer uma inferência sobre as 3. Vamos fazer junto com a professora aqui na telinha. Vai aparecer já para vocês. A gente vai fazer uma análise dessas 3 situações e vai responder algumas questões que vão aparecer aí para vocês. Após a gente analisar esses 3 casos, qual dos personagens tem a maior chance de ter sucesso na realização dos seus sonhos? Por quê? E quem tem menos chances e por quê? Então vamos parar com a professora e pensar agora, né? Bruna, Gustavo e Daniel. Os 3. Dentre eles, qual tem maior chance de atingir o objetivo da vida dele? Isso, muito bem, é o Daniel. E a que tem menos chance? Provavelmente seria a Bruna, porque lá a Bruna não teve muita perspectiva de vida, né? Lembram lá na história da Bruna, ela não tinha muita perspectiva de vida? Ela, estava assim, não gostando de ir para a escola, não querendo nada com nada na vida. Então, talvez a menor chance seja da Bruna. Por quê? Porque o Gustavo, ele estava ainda, pensando lá em ser jogador, ele já estava indo correndo atrás, por mais que tenha desistido, mas ele começou a correr atrás dos sonhos dele. Então, poderia ter uma chance um pouco maior que a Bruna, em relação aos 2. Então, vamos ver a resposta? Então, as maiores chances são de Daniel, pois ele conhece o seu talento e traçou um plano de ação com todos os pontos necessários para torná-lo realidade, enquanto que Bruno e Gustavo não. Então, essa foi a nossa análise da primeira situação, né? A primeira pergunta. Vamos para a segunda agora? Agora eu faço uma pergunta para você, criança, que está aí na sua casa. Olha lá, ó. E você? O que você gostaria de ser no seu futuro? E quais são as chances de isso acontecer? Bem, agora você tem que responder para você mesmo aí em casa. O que você gostaria de ser quando for maior, né? Quando estiver grande, já adulto? Tem uma profissão já que você tem na ideia do que ser? Você gostaria de ser alguém, assim, com bastante impacto aí na vida dos outros? Você queria ser um artista? Você queria ser jogador de futebol? Você queria ser professor? Dentista? Médico? Quanta coisa, né, a gente pode ser, né? Advogado, empresário. Nossa, tem milhões e milhões de possibilidades de diversas profissões. Então, você pode escolher uma delas. Claro que agora, nesse exato momento da sua vida, você não vai definir nada definitivo, mas você tem que ter uma perspectiva, ou seja, tem que ter uma ideia, né? Um projeto de vida. O que será que eu quero ser quando for maior? E desde cedo já ir se preparando para isso. E se preparar para isso, a primeira coisa a fazer é estudar. Isso mesmo. Bem, mas vamos falar das chances agora de você ser essa que você pensou aí, essa possibilidade na tua cabecinha aí, médico, dentista, professor, o que você pensou? Quais são as chances disso acontecer se fosse hoje? Então nós vamos olhar aqui, a professora trouxe algumas opções para vocês verem. Olhem lá. As chances que você tem é de 100%, porque você está se esforçando para conseguir vencer os obstáculos e se dedicando aos estudos,
com certeza, com a certeza, né, de que eles darão condições para você chegar onde você quer? Ou 50%, ou seja, metade, né, meia ali, ó. Porque eu ainda preciso me dedicar melhor aos meus estudos e não desistir diante das dificuldades para conseguir aquilo que eu quero para o meu futuro. Ou 10%, porque infelizmente eu desisto muito fácil das coisas que dão muito trabalho para fazer. Apesar de gostar da escola, eu prefiro brincar do que ficar fazendo meus deveres. Ou você não tem chance nenhuma, ou seja, não tem chance alguma, pois você não gosta de nada, não sabe o que é da vida para você ainda, né? Só gosta de brincar, de se divertir, por consequência não gosta de estudar. Bem, olha essas 4 opções aí que estão aparecendo para você na telinha. Se você tivesse que marcar uma, mas sinceramente, olha para você mesmo e marca assim com o coração aí na sua cabecinha. Seria a primeira opção? 100% de chance de você se tornar o que você quer? 50%? 10%? Ou não tem chance alguma? Pensa bem aí com a professora. Vou dar uns segundinhos para você pensar. Cada um vai ter uma resposta diferente do outro, né? Porque cada um responde por si. Essa pergunta que eu fiz para vocês, ela não tem uma resposta certa. Ela tem uma resposta que é tua. Então não se preocupe em acertar a resposta. Se preocupe em responder para você. Se é 100%, se é 50%, se é 10% de chance ou se não existe chance para você ser o que você quer na sua vida hoje. Muito bem. Veja, você pensou, você parou, você analisou e você deve ter respondido uma das opções. Bem, se você respondeu que é 100%, muito bem, você está no caminho certo e continue seguindo esse caminho, porque é assim que você vai conseguir realizar os teus sonhos. Se você respondeu 50%, tá assim a meio caminho andado, né? Não pode desistir, né? Porque como diz aqui, ó, que eu desisto muito fácil diante das dificuldades. Não dá pra gente desistir fácil. A gente tem dificuldade, a gente tem que enfrentar a dificuldade. A gente precisa correr atrás e melhorar a cada dia mais. Então, se a gente for atrás e melhorar a cada dia mais, a gente não desiste diante da dificuldade tão facilmente, tá bom? Então, dá uma esforçada aí, um pouquinho mais, né? Uma melhorada aí no seu esforço e corre atrás dos seus sonhos, tá bom? 10%, se você respondeu 10%, a gente precisa conversar de perto aí, um pouquinho mais de perto nós dois aqui. Por que você só considera 10%? Bem, 10% ainda é alguma coisa, né? É melhor do que nada. Mas vamos rever as ações que você tem aí com você? Vamos rever um pouquinho as tuas habilidades? Você pode ser melhor do que você acha que é. Você pode, você tem capacidade para isso. E se você tem capacidade para isso, é só mostrar, porque a nossa capacidade precisa ser revelada para as outras pessoas. Então vamos lá, vamos revelar as nossas capacidades, porque eu tenho certeza que você pode mais do que você acha que pode, tá bom? E se você respondeu que não existe chance alguma, não desista dos seus sonhos. Não pense assim. A gente pode e a gente deve ter muita vontade de fazer aquilo que a gente quer. E a gente corre atrás. Se hoje está difícil, amanhã pode ficar um pouco menos difícil. Depois de amanhã, menos ainda. E quem sabe o ano que vem não fica melhor. Então a gente tem que sempre correr atrás das melhores chances para a gente nunca desistir dos nossos sonhos. Combinado? Muito bem. Espero que você tenha gostado de fazer esse exercício aqui com a professora. Só que agora, a gente vai analisar, né? Dentro da educação financeira também, algumas situações assim que envolvem dinheiro. Economia, poupar. O que significa isso, professora? Economizar, poupar. A gente vai ver agora umas histórias em quadrinhos que a professora trouxe para você. A gente vai analisar duas histórias. Duas histórias do Cascão. Vocês conhecem o Cascão? Então, o Cascão é o da Turma da Mônica. Muito bem, então vamos lá olhar a história do Cascão? Então tá aí para vocês, né? A história do Cascão diz assim, é uma história que foi elaborada
para o programa do Meu Bolso Feliz, com parceria ao SPC Brasil. Então, no caso dessa história, o pai ali, ó, do Cascão está fazendo alguma coisa, estão vendo? Nesse primeiro quadrinho que está aparecendo ali na telinha do lado esquerdo, superior esquerdo? Então vamos lá. Eu gostaria de depositar esse dinheiro na minha conta poupança, disse o pai do Cascão. Daí o Cascão pensou lá, Saindo da agência, o Cascão perguntou, pai, por que o senhor faz isso? Isso o quê, filho? Guardar uma parte do seu pagamento. Bem, para que ele possa aumentar e no futuro possa comprar um carro. Entendi, o senhor é muito esperto, hein? Eba, uma moeda. Cascão achou uma moeda no meio do caminho ali, indo para casa com o pai dele, olha lá no quadrinho. O pai pergunta então, o que vai fazer com ela, filho? Guardar, eu estou pensando em juntar para comprar um carrinho. Você também é bem espertinho. Então vejam aqui, essa história do Cascão mostrou pra gente uma situação de poupança, de economia, né? O pai de Cascão, o que ele fez? Ele tirou um pedaço, né, do seu dinheiro, do seu salário, uma parte, e colocou numa conta poupança, para que ele pudesse mais tarde poder comprar um carro. Nessa situação do sonho do pai do Cascão, que era ter um carro. Então vamos ver qual é a nossa aprendizagem nessa história? Se pudermos guardar um pouco do dinheiro que temos, com certeza no futuro teremos mais para realizarmos nossos sonhos. São nossas escolhas que determinam o que seremos ou teremos em nosso futuro. Então é isso que a gente aprendeu aqui com essa história do Cascão, né? Com o pai lá depositando um dinheirinho na poupança. Muito bem. Então vejam, essa situação de que nós aprendemos aqui agora, que foi a escolha, né, a escolha que o pai do Cascão fez, né? A gente escolheu o quê? Ele escolheu guardar dinheiro para ter um futuro, comprar no futuro um carro. Então foi uma escolha que ele fez. E isso que a gente aprendeu nessa história, são as escolhas nossas hoje que determinam o nosso futuro no amanhã. Então aqui é uma história que a gente pode tirar essa moral. O que você fizer hoje vai render muito mais para você no futuro. Principalmente falando, né, de economia e de poupança, de ter algum dinheirinho guardado. Vamos ver a nossa próxima história? A próxima história do Cascão também feita, né, para o programa Meu Bolso Feliz, diz assim: sua semanada, Cascão. Cascão já pensa ali, ó, num skate. Bem, para quem não sabe, semanada é uma espécie de dinheiro, uma quantia de dinheiro que é recebida por semana, né? A gente tem a palavra mesada, que é aquela quantia de dinheiro que a gente recebe por mês, né? Às vezes tem crianças que recebem, né, mesada dos seus pais, mas tem crianças que recebem um pouquinho durante a semana, então eles chamam de semanada. Então é essa a diferença ali da palavra. Então o Cascão recebeu a semanada dele, já pensou naquele skate. Só que o que o Cascão fez? Olha lá no quadrinho de baixo. Ele foi comprar um sorvete. Comprou o sorvete, mas estava pensando no skate. O que o Cascão fez? O troco que ele recebeu, o que aconteceu ali? Isso, olha, ele está guardando num porquinho, no cofrinho, né? Então ele está guardando o que restou daquele dinheiro que ele gastou no sorvete. Uma semana depois, o pai do Cascão lhe dá de novo ali uma semanada. Tome, Cascão, sua semanada. Olha o Cascão de novo pensando naquele skate. Só que naquela semana ele teve vontade de comer um pastel, né? Queria comprar um para poder comer. Foi lá na feirinha, comprou um pastel. E o que ele fez com o troco? Olha ali embaixo. Isso, de novo aquele troco foi guardado no cofrinho. Ele ainda estava pensando no skate novo que ele queria. E olha o que ele pensou ali no último quadrinho, comendo aquele pastel gostoso. Com o dinheiro da minha próxima semanada, vou poder abrir o meu cofrinho e comprar o skate que eu tanto quero. Então, vejam aqui. O Cascão, nessa história, foi diferente da outra, né? Essa história está nos ensinando outra situação,
que a gente, com o dinheiro que a gente recebe, um pouquinho que a gente recebe, às vezes dá vontade de comer lá, né? Tomar um sorvete, de comer um pastel. Tudo bem, nada impede, você pode. Mas o que ele fez aqui, ó? Na vontade que ele teve de tomar o sorvete, na vontade que ele teve de comer o pastel, ele fez, ele realizou a vontade que ele tinha. Mas ele não gastou tudo. Ele guardou um pouquinho, poupou, colocou lá no seu cofrinho. Isso é economizar, é fazer uma economia, né? Eu estou gastando um pouquinho do dinheiro porque eu quero aquele sorvete agora, eu quero comer aquele pastel, me deu vontade, tudo bem, vai lá, compra. Mas não gasta tudo, guarda um pouquinho para poder realizar o seu sonho depois. Qual era o sonho aqui do Cascão? O que ele queria? Isso, muito bem, ele queria um skate novo, um skate lá que estava, né, na cabecinha dele, muito desejado aquele skate. Ele disse que depois, na próxima semana que ele ganhasse a semanada dele, o que ia acontecer? Ele ia conseguir comprar o skate com o dinheiro da semanada toda, porque daí agora ele tem que, né, colocar todo o dinheiro da semanada para juntar todos os seus, né, guardados aqui, né, suas moedinhas guardadas no cofrinho e juntar com o dinheiro e ir lá e comprar o skate dele. Então, isso a gente pode aprender também na nossa própria vida, né? A gente gasta um pouquinho, mas um pouquinho a gente pode guardar para a gente poder realizar o sonho depois. Vamos ver o que a gente aprendeu aqui? Que os nossos propósitos só são alcançados com determinação e persistência e que para você ter algo que tanto quer, você precisa economizar e não gastar tudo que tem de uma vez só. Bem, então vejo, essa foi a finalização da nossa ideia aqui, né, da história do Cascão. Então, gostaram da nossa aula de hoje? Nós estamos quase caminhando para o final dela. Vejam, hoje nós aprendemos a poupar, a economizar e a nos ver no futuro com propósito, né? Ou ver o nosso futuro lá, o nosso sonho sendo realizado. Isso tudo faz parte da educação financeira que a gente pode ter lá na escola. E dentro da matemática, a educação financeira vem ajudar a gente a pensar sobre os gastos, a poupança, a economia, né? As chances de algo acontecer se a gente fazer uma ação hoje. Então, tudo isso faz parte das aulas de educação financeira que também entra aqui no nosso componente de matemática. Bem, tudo isso que a gente fez hoje foi para a gente alcançar o objetivo da nossa aula. Isso mesmo, vamos ver o objetivo de novo, vamos lembrar dele? Refletir sobre a importância de se ter um propósito na vida e que este depende da determinação e das escolhas que fazemos. Foi isso que a gente fez, não foi? A gente analisou as situações das 3 crianças, a gente analisou as 2 histórias que o Cascão vivenciou aqui e o que aconteceu? Isso mesmo, né? A gente aprendeu aí que as determinações que a gente tem, as persistências que a gente tem, que a gente faz, que a gente, né, segue atrás do sonho, a gente consegue depois ter lá as coisas do futuro sendo realizadas. Nós temos os nossos objetivos alcançados, enfim, né? Isso que a gente aprendeu. E para a gente vivenciar um pouquinho mais sobre isso, a professora pôs a tarefa. Vamos ver? Então, na tarefa está a história do Cascão, aquela primeira que a gente olhou aqui na aula. A professora colocou aí para vocês lerem de novo e responderem a pergunta que está ali embaixo, ó. Você já passou por algo parecido? Economizar dinheiro para comprar algo que você tanto queria? Se sim, escreva o que você fez. Se não, então descreva o que você faria se quisesse comprar algo que tanto quer e não tem. Então é essa a tarefa. Você vai olhar de novo a história, vai ver, né? Vai ler de novo ela, vai refletir de novo sobre ela e vai responder. Se você já passou por algo parecido, conta pra gente como foi. Se você não passou, descreve como seria se você precisasse fazer isso, tá bom? Então fica aí, meus amores, a aula já está terminando, a professora vai deixando aqui, né? O nosso dia acabou. Então, a nossa aula também terminou, o dia, né, que a professora fala, o dia da aula de matemática. A gente encerrou a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente aprendido, refletido aqui com a professora sobre a educação financeira. Ok? Fiquem com um beijinho e até a próxima aula. Vem aí,
Formação humana, ensino religioso. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando e eu estou aqui para uma aula de formação humana e ensino religioso. Vamos começar? Antes de dizer para vocês os objetivos da nossa aula, eu quero fazer 3 perguntinhas aí que vão nortear, vão aí dar o pontapé em todo o tema da nossa aula. Vamos observar? Então, olhem aí. São 3 perguntas que, se vocês já vêm assistindo as aulas direitinho aí, vocês vão saber responder muito facilmente. A primeira delas, então, o que é arte? Eita, vocês devem estar pensando, por que será falar sobre arte numa aula de ensino religioso, né? Mas tenta responder essa pergunta. Lembra lá das aulas de arte e pensa no que é arte. Tem uma palavrinha que explica bem o significado dessa pergunta para vocês. Vamos para a próxima? O que é religião? A gente já viu, né? Eu perguntei para vocês o que é arte, agora eu estou perguntando para vocês o que é a religião. Também, se vocês vêm assistindo as aulas de ensino religioso aí, bem certinho, vocês vão conseguir responder de maneira bem fácil. Acho que vocês já pensaram aí, né? Nesse momento é só para responder aí através do pensamento. E a terceira pergunta, o que as duas coisas, a arte e a religião, têm em comum? Será que elas têm coisas em comum? Eu sei que vocês já tiveram aí uma aula há um tempinho atrás que falava sobre a conexão, né, da religião com a arte. Mas hoje a gente vai rever um pouquinho dessas questões para tentar responder a essas 3 perguntas aí. Então, até o final da aula, o professor vai explicar o conteúdo para que vocês consigam sempre responder essas 3 perguntinhas aí. O que é arte, o que é religião e o que as duas coisas têm em comum. Bom, o que a arte e a religião têm em comum então? Então olha esse menininho aqui, ó. Os seres humanos, eles se expressam. O que é se expressar? É falar sobre os seus sentimentos, falar sobre as coisas que as pessoas estão sentindo, né? Isso é algo nosso, a gente fala isso a todo momento, a gente se expressa a todo momento, né? E a gente pode se expressar de várias formas possíveis. Uma delas é através do quê? Da arte. E a linguagem da arte, ela possui aí algumas manifestações, né? Alguns outros tipos de linguagem que a gente pode utilizar, né? Mais especificamente, porque a arte é um conceito muito amplo. O que a gente pode aí definir como uma produção artística? As artes visuais, que são os quadros, as esculturas, a arquitetura, e aí uma variedade de tipos de arte que a gente aprecia através da observação, né? Por isso que é uma arte visual. A música, que eu não preciso nem explicar para vocês o que é, porque todo mundo sabe, né? A dança também, muito fácil, e o teatro. O teatro são as encenações. Então a gente pode se expressar através da arte, utilizando aí essas 4 linguagens: as artes visuais, a música, a dança e o teatro. E além disso, né, os seres humanos, eles também podem expressar o quê? A sua religiosidade, ou seja, a sua fé, o seu pensamento aí em algo superior, em algo que a pessoa acredite, né, e é uma crença que aí, né, vai pela vida inteira. E uma curiosidade é que a expressão da religiosidade, ela pode ser feita, né? A expressão da fé, ela pode ser feita através dessas 4 linguagens da arte. E isso não é que só pode ser feita, sempre foi feito. A história da humanidade sempre esteve conectada à produção artística com o pensamento religioso, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o que a arte e a religião têm em comum? A arte possui uma relação longa e complexa com a religião. Então, há muito tempo, os seres humanos se relacionam com a arte com a religião. Pois na maior parte da história humana, ambas tiveram uma sintonia direta. Existem inúmeras produções artísticas que se relacionam diretamente com a espiritualidade. E, por meio delas, podemos observar como as civilizações de diferentes tempos e espaços expressaram a sua fé utilizando as artes. Então, se expressar através da arte não é algo que só agora as pessoas fazem. Pelo contrário, né, a gente sabe, aí, observando diversos tipos de arte, que foi algo usado aí por muito tempo e desde lá do início da história. Então, sendo assim, os objetivos da nossa aula de hoje são entender que os seres humanos sempre expressaram as suas religiosidades por meio das linguagens artísticas. E também conhecer manifestações artístico-religiosas de diferentes povos da antiguidade. Por que diferentes povos da antiguidade? Porque para a gente entender a história, para a gente entender como as coisas chegaram em como estão hoje, a gente precisa olhar para o passado, precisa ver a história. Então, vamos começar observando essa linha do tempo aí que o professor trouxe da história geral. O que é a história geral? A história da humanidade aí como um todo, né? Mas no recorte da história ocidental. Então, a gente sabe que começa ali a história da humanidade com a pré-história, que é aquele momento em que os homens das cavernas ainda desenhavam nas paredes, né? A gente vai falar bem especificamente sobre isso daqui a pouco.
Aí chega na Idade Antiga. A Idade Antiga foi um período do tempo aí onde os egípcios, os gregos, os romanos foram as civilizações mais importantes e fizeram várias coisas que existem até hoje. Aí a gente chega na Idade Média, que é o período da história, tem um período específico da história, onde a arte e a religião, ou melhor, onde a arte ela só podia servir à religião. Então, durante o período da Idade Média, os artistas não podiam criar aquilo que eles queriam, eles tinham que criar obras de arte que servissem para ensinar aí a fé cristã, no caso, né? Aí vem a Idade Moderna, né? E onde teve aí as grandes descobertas, no caso, e a Idade Contemporânea, que é o período em que a gente está hoje aí representada por esse homem na Lua, né? Mas a gente vai falar especificamente sobre o tempo passado. Por quê? Porque a Idade Contemporânea, ela é o tempo presente. E mais especificamente ainda, a gente vai falar sobre a pré-história, sobre a Idade Antiga, né? E sobre a Idade Média. Vamos começar então. O que a arte e a religião têm em comum nesse sentido? Em tempos antigos, a produção artística está ligada aos mitos, à magia e à religiosidade. Atribui-se às produções artísticas uma dimensão de mistério e de sagrado. E o sentido religioso está ligado à arte em diversas culturas. Então não é só aqui no Brasil, né? A gente viu a história da linha do tempo, sabe que não é só no Brasil, mas em todas as partes do mundo as pessoas se expressam a sua fé através da arte. Bom, então vamos começar lá pela pré-história, que é aí o início da história da humanidade. Por que é pré-história? Porque ainda não existia a escrita. Então tudo que a gente sabe sobre a pré-história vem dos desenhos. Então, para a gente entender como eles se expressavam aí através, o que eles pensavam, o que eles sentiam, a gente observa os desenhos, né? Desde a arte rupestre, inventamos e reinventamos a linguagem do desenho. Em cada cultura, desenhos com simbologias religiosas e ritualísticas são criadas. E aqui a gente está vendo algumas imagens aí, né, da arte rupestre, e eu quero explicar para vocês o que significava. Então, as pessoas dessa época, elas viviam num lugar muito perigoso, né? Pensa, não tinha inventado fogo, não tinha eletricidade, não tinha luz, e a comida dependia do quê? Da caça, né? Então, essas pessoas, à medida que elas iam permanecendo num determinado lugar, os animais começavam a se afastar, porque eles sabiam, né? Os animais aí conhecem o perigo. E o perigo era o humano ali, no caso, de transformar o animalzinho numa comida, né? E à medida que esses animais iam saindo do lugar, esses povos, essas pessoas, elas tinham que migrar, né? Elas tinham que sair daquele lugar e procurar um novo lugar para viver. Então, observando os desenhos, né, o que os arqueólogos descobriram, né? Os arqueólogos que são as pessoas que estudam esse período aí da história, que os desenhos eram feitos com uma função aí mística, porque os povos pré-históricos acreditavam que ao desenhar na parede ali o animal sendo caçado, o animal ganhando o bebezinho, como nessa imagem do meio aí, dá para ver ali que a barriguinha da mãe, né, tá vazia porque o bebezinho já saiu, tá ali embaixo. Então eles desenhavam isso porque eles acreditavam que tinha algo místico, desenhando poderia acontecer. Então eles tinham essa fé, no caso, né, de que o desenho poderia contribuir para que eles conseguissem caçar mais facilmente e não se arriscar tanto, porque as pessoas morriam muito nesses embates de caça, principalmente nesse período aqui, onde nem ferramenta ainda usava, né, não existia nem faca, para vocês terem uma ideia. Então era muito complicado. Então eles usavam o desenho como uma forma aí de tentar se conectar com uma magia superior que os ajudasse no momento da caça. Bom, aí avançando um pouquinho na história, a gente já chega na primeira civilização antiga aí, né? Na primeira que o professor vai falar. Claro que existiram outras no decorrer da história. Mas o Egito usou também, né? Muitas manifestações artísticas eram totalmente ligadas com a ideia do religioso. Os egípcios encontraram nas pinturas, esculturas e arquitetura meios para se comunicarem com os deuses. Então eles acreditavam que os desenhos, as inscrições, tudo isso era uma forma de se comunicar com os deuses. Aqui a gente tem as pirâmides. As pirâmides, elas são aí a principal construção, né, no caso arquitetônica dos egípcios, e elas nada mais são do que grandes túmulos para os faraós. Por quê? Porque os faraós eram observados por todo mundo que vivia naquela época como os representantes de Deus na Terra. Então é claro que o túmulo de um representante de Deus da Terra tinha que ser bem grandão, como aí a pirâmide do Egito, né? E além disso, algo que era muito presente naquela época também e que servia para ajudar aí, né, nos rituais e tudo mais, era a música e a dança, né? Então vamos ver o que está escrito no texto. A música era parte fundamental dos rituais religiosos e funerários no Egito Antigo. Juntamente com o canto e as recitações de hinos, acreditava-se que a música promovia a presença divina, apaziguando e afastando as forças terríveis, né, e temíveis e indesejáveis que
que porventura poderiam manifestar-se durante os rituais. Então as danças, a música, o canto, eles acreditavam que afastavam as energias ruins para que eles ficassem protegidos naquele momento. Então a gente já viu a arquitetura, viu as pinturas, viu a música e a dança também, que eram utilizadas nos rituais. Então a arte era totalmente utilizada aí no caso, para louvar os deuses egípcios. Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em mais de um deus. Não é como a fé cristã, que provavelmente a maioria de vocês tenha, que acredita só em um deus. Avançando um pouquinho na história, a gente chega na Grécia, nos gregos, na civilização grega. E a Grécia é considerada aí o berço da civilização. Então, vamos entender um pouquinho da história, da relação da arte grega com a religião? Então, os gregos, assim como os egípcios, também eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em múltiplos deuses. Isto é, acreditavam em vários deuses, assim como a maioria dos povos da antiguidade. Então a diferença dos deuses gregos, é porque os gregos acreditavam que esses deuses eles serviam as pessoas, então eram deuses aí um tanto quanto humanizados. Os deuses gregos possuíam características humanas, defeitos e qualidades. Olha que legal, né? Não é um deus perfeito, não é algo assim que está fora do alcance. Pelo contrário, era alguém que era próximo deles ali e que também tinha defeitos. Fraquezas e paixões, então era bem humanizado mesmo. A diferença existente entre eles e os humanos é que os deuses eram imortais. Então a única diferença era essa, que os deuses, no caso, não morriam, enquanto que os humanos morriam. Essa era a principal diferença entre um e outro. Aqui a gente tem alguns desenhos, de 4 deuses aí da época da Grécia, deuses gregos. Eu não trouxe todos, porque são muitos mesmo, eles acreditavam em vários. Aqui vocês têm aí 4 desenhos. O do deus Zeus, da deusa Hera, do deus Poseidon e da deusa Afrodite. Vamos conhecer um pouquinho aí sobre a história de cada um, sobre o que cada um representa lá para os gregos? Então vamos começar aí pelo Zeus. Ele é o deus maior, é o governador do Monte Olimpo, é pai dos deuses e dos homens. O seu casamento mais conhecido foi com a deusa Hera, é o senhor dos céus, é o deus supremo da mitologia grega. Então ele é o principal deus. Já Hera é a esposa do deus Zeus, É conhecida como a rainha do Olimpo. Representava o nascimento, o casamento, a fertilidade, e a fidelidade, ou seja, o fato das pessoas aí se manterem fiéis umas às outras. O Poseidon é o deus dos mares, dos rios, dos oceanos, das tempestades, dos lagos, dos cavalos também, e é de acordo com a mitologia grega, então é uma figura muito importante também. E além disso, a gente tem aí a deusa Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza. Então olha como era diferente o pensamento dos gregos em relação ao que a gente acredita hoje, o que a maioria das pessoas acredita hoje. Os deuses e as deusas da Grécia Antiga foram representadas através de escultura. Então, o que a gente quer saber é como que eles usavam a arte, para poder falar sobre essas crenças deles. Então, olha aqui 4 esculturas diferentes feitas lá no período da Grécia Antiga, de Zeus, de Hera, de Afrodite e de Poseidon. Então, eles utilizavam aí todas essas esculturas para poder falar um pouco, para poder contar um pouco sobre a sua fé. Outra figura grega responsável aí pela criação de uma das linguagens da arte, que é o teatro, é o deus Dionísio. Vou contar um pouquinho para vocês sobre a história do deus Dionísio. Ele era o deus do vinho. Olha que diferente, Tinha até um deus pro vinho, para uma bebida. E eram feitas grandes festas para Dionísio e às vezes uma pessoa ou outra ali bebia um pouquinho mais e começava a ficar engraçadão, Começava, no caso, a querer imitar as coisas, bem coisa aí de quem às vezes bebe demais e sai do controle, E aí, quando as pessoas começaram a representar, começaram a imitar o deus, perceberam que isso era legal, que encenar, que fazer de conta que era uma outra pessoa, era algo divertido. Então, ao deus Dionísio é colocada aí, é responsável, de certo modo, pela criação do teatro. Os gregos têm aí uma grande história com o teatro e essas encenações começaram lá naquela época. Bom, avançando um pouco mais na história, pulando algumas outras civilizações, a gente chega naquela idade que o professor falou para vocês, que foi a idade onde a arte era utilizada somente para falar sobre a fé, que foi o período medieval. E medieval vem de Idade Média. Idade Média foi um período aí da humanidade que quase não foi feita muitas coisas aí produtivas para a história da humanidade. Por isso que é médio, Idade Média. Então, nesse momento, o cristianismo se tornou a principal religião, a fé oficial, ou seja, qualquer manifestação religiosa era proibida, Qualquer outra manifestação religiosa. As pessoas tinham que ser cristãs. Se não fossem, elas eram perseguidas, Enfim, sofriam vários tipos aí de crimes.
a arte nesse momento, ela era um serviço da religião, né? Para quê? Para propagar a fé e a exaltação da pessoa sagrada, do governante. Já vou mostrar para vocês como que o governante aí aparecia como uma figura também muito importante lá, junto a Cristo, por exemplo. O imperador era visto como representante de Deus na Terra, ele tinha um poder e importância tamanha. A ele cabia definir os rumos da vida de todo mundo que morava naquela região, naquele lugar, né? Então olha aqui essa representação aqui que está lá numa catedral em Istambul, e aí nada mais é do que um mosaico construído, um dos 3 milhões de mosaicos que tem lá na Basílica de Santa Sofia. Reparem que tanto aqui tem a figura central, tem ali no caso Cristo, né? Mas na lateral tem quem? Tem o imperador e a imperatriz. E eles estão usando ali na cabeça auréolas. Olha, o professor colocou ali um grifo para vocês observarem. Isso aqui, essa pintura demonstra o quanto os imperadores achavam que eles eram, aí no caso, tão importantes quanto Deus. E as pessoas daquela época também pensavam dessa mesma forma, né? Olha essa outra aqui, esse outro mosaico que dá para ver bem a construção ali da figura. E mais uma vez o imperador colocado quase como se fosse um santo, né? Isso já fez parte da história da fé cristã, da fé católica. Naquela época, as igrejas eram consideradas bíblias de pedra. Por quê? Olha o que esse Papa falou na época, né? O Papa Gregório Magno. As imagens fazem para os analfabetos o que a escrita faz para os que sabem ler. Então pensa só, uma pessoa que é analfabeta às vezes pegava a Bíblia e não conseguia entender nada naquela época, né? Mas, se elas vissem toda a história da Bíblia contada através da arte nas igrejas, isso queria dizer, então, que as igrejas eram consideradas bíblias de pedra. E as igrejas se desenvolveram muito nessa época, né? Elas se tornaram extremamente atrativas e contavam aí toda a história da fé. Como vocês podem reparar aí, cada vez mais altas, porque eles acreditavam que quanto mais alta a igreja fosse, mais perto de Deus essas pessoas que estivessem ali dentro estariam. Bom, mas a história da fé cristã não foi sempre marcada por riquezas e ostentação. Lá no comecinho da história, teve um período onde a fé ela era proibida de certo modo. A gente vai ver de forma bem rápida aqui a arte paleocristã, que é a arte que foi feita pelos primeiros cristãos em Roma, quando ainda era tudo muito proibido. E eles faziam isso de forma escondida dentro de catacumbas. Por quê? Porque se o imperador visse alguém ali propagando uma fé que não era a fé oficial, eles iam perseguir e matar, como acontecia lá, né? No caso, dentro do Coliseu, por exemplo, que tem vários filmes que falam sobre isso. Então era tudo escondido dentro de tumbas que são os lugares onde as pessoas são aí sepultadas, né? E olha aí os símbolos que foram criados nessa época, os primeiros símbolos da fé cristã. O professor não vai falar especificamente para vocês sobre cada um, mas dá para vocês verem como eram essas representações aí, esses desenhos. Cada um tinha um significado. Olha o peixe, por exemplo. O peixe era um símbolo que servia para que os cristãos se reconhecessem. Então, eu não podia falar que eu era um cristão naquela época, se eu fosse, né? Como que eu ia conversar com uma outra pessoa sobre a fé? Eu desenhava no chão a figura de um peixe e aquela outra pessoa entendia que se tratava de um cristão e que não teria risco de morte. Para vocês verem como foi do 8 ao 80, né? Começou proibido, que não podia ninguém ser, inclusive seria morto, e chegou no fim da Idade Média, onde as pessoas que não fossem cristãs também eram mortas. Muito curioso esse fato aí da história. E aqui mais dois, né? A espiga de trigo e a serpente, que representa o mal. Vocês podem pesquisar mais sobre esse assunto, é só vocês colocarem arte paleocristã. Então, na Idade Média, durante toda a Idade Média, a arte foi um período, né? Foi um período aí da história da Idade Média, onde a arte era considerada um instrumento para a propagação da fé cristã. E agora, chegando no fim da nossa aula, eu quero deixar uma pergunta que está na tarefa de casa de vocês, né? Eu quero que vocês pensem um pouquinho a respeito disso. No início de sua história, a fé cristã era proibida pelos romanos. Os cristãos precisavam praticar suas crenças e rituais de maneira escondida, para que não fossem perseguidos e até mesmo mortos. Você considera correto que uma pessoa seja perseguida por exercer sua fé? Esse tipo de situação ainda ocorre, seja com pessoas que praticam o cristianismo ou de outras denominações religiosas? Então pense aí, será que é correto a gente perseguir uma pessoa por ela não acreditar naquilo que a gente acredita? Acho que não é muito bacana, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Então, lá na tarefa, esse exercício aqui é o exercício do número 4. Tem outras questões que são aí, se vocês prestaram bastante atenção na aula, vocês vão saber responder muito facilmente, né? E uma delas foi essa que o professor colocou para vocês ali anteriormente.
Bom, crianças, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que o professor fala bastante rápido, né? Porque é um mundo de informações, tem muito mais coisa para falar sobre isso. E eu espero que a gente tenha mais oportunidade de falar um pouquinho sobre essa conexão aí entre a arte e a religião. É uma coisa muito bacana e a gente descobre aí várias coisas curiosas. Então, um abraço, um beijo, se cuidem e até a próxima.